E a gente estava vendo, Onaka, a gente acabou de ver ao vivo o discurso do presidente Lula falando ali, abrindo a sessão de debate sobre governança global e no meio de vários termos que ele usou, falou, depois estava pegando um trecho aqui bastante proeminente ali que você deve ter ouvido, a globalização neoliberal fracassou para defender o ponto de vista dele, o argumento dele, mas o fato é que quando ele fala da crise do multilateralismo, é inevitável a gente pensar nos conflitos e nas divergências que estão ocorrendo aí nas discussões do G20. Como lidar com a guerra na Ucrânia e na guerra, no conflito no Oriente Médio. Quer dizer, está faltando um monte de coisa para se chegar a algum tipo de, se vislumbrar algum tipo de equilíbrio nessas situações todas. Mas o que você nos conta de como estão as negociações sobre esses dois conflitos que têm monopolizado as atenções do mundo? A gente teve idas e voltas nessa história, Yuri, e infelizmente o atual estágio é ruim. A gente deu uns passos atrás, porque até o domingo de manhã, o começo fim da madrugada de domingo, os Sherpas, os diplomatas, tinham chegado a um acordo mínimo ali. É um texto não muito emocionante, um dos diplomatas resumiu o texto como sendo sério no aspecto de sem grandes rompantes, sem uma energia muito forte, sem grandes opiniões. É uma coisa assim muito comedida sobre a guerra. Havia ali uma discussão se era guerra, conflito, se os países seriam nominados ou não, enfim. Mas chegou-se a um acordo mínimo no domingo. Mas com as últimas notícias relacionadas ao conflito naquela região do planeta, com ataques da Rússia, autorização para o uso de mísseis de longo alcance do lado da Ucrânia, o caldo entornou aqui, o clima azedou de novo. E aí os europeus, especialmente os europeus, pediram para que o Brasil voltasse a reabrir esse parágrafo ou esses parágrafos relativos à geopolítica. Este é um dos assuntos que os chefes de Estado e também os diplomatas que os acompanham estão tentando resolver neste momento. No MAN, além daquela grande sala onde estão os chefes de Estado, a gente viu ali todo mundo voltando da foto de família, há 16 salas reservadas para esses encontros multilaterais. E aí eu vou contar uma curiosidade, Yuri, que durante o processo de costura deste texto, aqui no MAN não, mas até o domingo, os diplomatas, é uma reunião interessantíssima, porque ficam os delegados de todos os países na mesma sala, e aí o chefe da mesa é o Brasil, por ser o anfitrião é o chefe da mesa, e que tem um direito a ter um computador com a edição do texto, do resumo, do draft que eles chamam, né, o esboço do comunicado final. Então vamos lá, a gente está discutindo aqui geopolítica. O geopolítica é parágrafo 32, do 32 ao 36. Aí vai lá para o 32, começa a digitar, e aí eles começam a digitar e mexer no texto ao vivo, porque aquela tela de computador é espelhada atrás, num grande LED. E aí os países vão levantando a mão, falando, olha, eu tenho objeção a esta frase, eu tenho objeção àquele termo, e se a gente trocasse isso daqui por aquele outro? E aí vão discutindo ponto a ponto e vão editando em tempo real este texto, este comunicado. E quando não chegam ao acordo, colocam colchetes, do tipo, lembrança que, o país X, a França não concorda com isso daqui. Os Estados Unidos querem mudar isso por aquilo. Esse é o sistema que os diplomatas usam, os Sherpas usam, para ir costurando, ao longo de 4 reuniões, um texto para que os chefes de Estado aqui no MAN possam assinar, se tudo der certo, vão assinar amanhã, Yuri.